episódio de Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Telete e por aqui você já sabe. O papo são as transformações da mídia e os impactos nas estratégias de marketing. Ao meu lado, mais um dia, Jean Oliveira, nosso head de digital aqui do Grupo ND. E aí, gente, beleza? Hoje a gente recebe um profissional com uma vasta experiência para trocar com a gente, Erasmo Balbinotti, fundador da Balbi Comunicação. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite aí, satisfação enorme poder estar aqui com vocês. Imagina, boa. A gente que agradece. Um colega podcaster, né? Então tá em casa já conhece tudo de podcast. Pois é, se adaptando aos novos tempos, né? Boa, boa. Isso aí. Sensacional. Exato, acho que essa até pode ser a pegada da nossa primeira pergunta já. A gente fala muito aqui sobre os impactos que toda a transformação que a mídia vem passando ao longo dos anos tem nas estratégias de marketing. Você, como um profissional que está há tanto tempo no mercado, conta pra gente como foi. Foi um processo desafiador, imagino. Então, eu vejo assim, que os meios de se comunicar com as pessoas, eles cresceram em quantidades, né? Um tempo atrás, né, nós tínhamos o quê? Jornal, televisão e rádio. Sim, resolvia a tua vida ali. Pronto. Aí você vai para um off também, tinha um outdoor, né? Nem tinha esses painéis digitais, né? Sim. E depois começaram a surgir outras mídias, né? Quando vieram os sites, as plataformas de e-commerce, e aí Facebook, Instagram e tantos outros meios de comunicação. Mas uma coisa não mudou, é a essência. Boa. É aquilo que a gente tem que comunicar do cliente, da agência, do comunicador, para o seu público-alvo. O que tem de desafiador nisso é você adaptar a forma de comunicação para o veículo que você vai utilizar. Então você tem uma mensagem de um determinado cliente e você vai utilizar o jornal para isso. Você vai trabalhar, né, a comunicação que o teu público-alvo se identifique no veículo jornal. Sim. Na TV você tem estratégias para passar a mesma mensagem. Rádio são mensagens diferenciadas, sim, mas o objetivo é o mesmo, né? Sim. E esse novo tempo, né, em Instagram, de tantas outras mídias online, né, não mudou nada disso. A essência é entender aquilo que o cliente precisa passar ao seu público-alvo e encontrar a melhor forma de comunicar isso através do meio correto. Boa. Então, daqui a pouco você tem um determinado produto ou uma determinada marca que você quer divulgar e você tem que utilizar isso dentro de uma rede social. Aí você vai adaptar a tua informação àquela rede social. Pô, mas eu quero agregar valor a esta ação utilizando televisão canal aberto. Você vai usar uma estratégia de passar a mesma mensagem, só que via um canal de televisão. Sim. De canal aberto. Sim. É para canal fechado. Pode ser que mude. Pode ser que mude a comunicação para a televisão, em canal aberto e canal fechado. Sim. Porque é o conceito que está sendo levado a um determinado público. Sim. Então eu vejo assim que esse universo de muitas e muitas possibilidades de se comunicar hoje com as pessoas que existe, né? Cada vez mais, e a gente nem consegue abraçar todos, ele tem a mesma essência que sempre teve, né? Entender realmente o que precisa ser dito e adaptar essa forma de comunicação ao veículo que está sendo utilizado para levar a mensagem. Boa. Não, a tua fala ela é sensacional, porque em dado momento tu comentou que a gente vai estar anunciando aonde o nosso público-alvo tá, né? E muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso e querendo anunciar onde a gente está enquanto publicitário, marqueteiro, agência, né? E aí às vezes a gente acaba fazendo uma inferência, um juízo de valor em relação à mídia, um formato, sendo que às vezes a gente não consome ou a gente não está tão presente, mas o nosso público tá, né? Então, assim, ter essa clareza de onde colocar o investimento e de que maneira, como tu está comentando, eu acho que é fundamental para ter assertividade, né? Sem dúvida, assim, mais do que o publicitário,
né, o profissional responsável pela comunicação, Uhum. é a questão de cliente. Uhum. O que o cliente Exato. interfere no processo. Exato. Posso dizer hoje que na minha carteira de cliente eu tenho total autonomia. Uhum. As pessoas que me contratam sabem que eu estou ali para fazer as coisas da melhor forma possível. Uhum. Sim. Então, eles se entregam, né, em Uhum. relação ao desenvolvimento de comunicação. Às vezes, não só o veículo, mas até a mensagem. Uhum. Né? Aí, pô, Erasmo, isso não parece ser tão legal assim, né? Estranho. Eu digo, pois é, pode não ser tão legal para você e para o teu semelhante, Sim. mas para quem a gente quer atingir. atingir é a forma correta. Aí o cliente bota o dedão. Quando ele dá o dedão do ok, tu sabe, esse é o cara. Uhum. Esse você pode se entregar, você pode trabalhar, você pode mergulhar no processo, né? Eu trabalhei em televisão, né, como comercial, departamento comercial, Executivo. Uhum. comercializando espaços publicitários, Uhum. né? E sem o processo de agência ainda. Sim. E aí a gente ia também, atendia a agência, mas também atendia o setor privado, né? Sim. A cliente que não tinha agência. E eu lembro de uma determinada época disso que o dono de uma construtora, não era uma construtora, era um cara que estava começando nesse processo, mas já estava fazendo seu primeiro prédio. Uhum. Ele queria muito que colocasse na televisão, né, as imagens do prédio em construção. Sim. Ele dizia assim, olha só, mas aí eu tentava explicar para ele, digo, essa grandeza, e é uma grandeza, porque é uma conquista, Sim. uma coisa que você realizou, Sim. que está dentro do teu ser como uma das coisas maravilhosas da tua vida, Sim. né? Mas o objetivo aqui é o quê? É vender essa coisa maravilhosa, Sim. vender os apartamentos dessa coisa maravilhosa. Então a gente não pode mostrar a obra. Eu vou estar mostrando tijolo sem reboco, abertura sem janela, Sim. sabe? Não vai estar vendendo o sonho, né, de morar lá. Não vou estar nem mostrando o que a pessoa pode comprar ali, Uhum. né? Que é a realização do desejo. Sim. Então, coisas assim é que vão de encontro com a sua fala, de que o grande lance é você ter a autonomia, Uhum. né, de escolher não somente o veículo que você quer passar a mensagem, Uhum. mas como a mensagem que você quer, precisa passar para atender o resultado daquele cliente, né? Sensacional. E nessa trajetória toda, são 25 anos de história e de mercado, né? O que tu entende que no sucesso da tua agência, dos teus trabalhos, dos teus projetos, de lá para cá, além da essência, né, que é a comunicação, não mudou? Quais são os valores que fez com que vocês continuam ainda sendo uma agência relevante, ativa e presente no mercado? Eu vejo muito a equipe nisso, Boa. sabe? A equipe que trabalha, as Boa. pessoas engajadas no processo. Legal. A gente sabe que dentro de agência de publicidade existe essa circulação, Sim. né? Esse tour, né, de um diretor de arte, trabalha um tempo para alguém, depois vai para outro, depois volta. Sim. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, trabalham também comigo, Sim. né, há mais de 2 décadas, porque também trabalham para outras agências, também fazem seus freelances, Sim. né, e trabalham também comigo, né, há 2 décadas. E as pessoas que estão comigo há menos tempo, Uhum. né, as pessoas que estão trabalhando dentro de desenvolvimento desse universo online, dentro dessas novas mídias, que são responsáveis hoje por tráfego, por, Sim. né, Redes gestão sociais. de redes sociais e outras. O foco é relacionamento. Uhum. Né? Eu gosto de olhar no olho da pessoa e dizer assim, você está aqui para quê? Uhum. Entende? Eu tô aqui para Uhum. passar uma chuva e ganhar uma grana. Uhum. Entende? Pô, cara, eu desejo sucesso para você, mas não vai ser aqui. Boa. Entende? Agora, não, eu quero viver a história. Uhum. Eu quero sentir o que está precisando. Eu quero sentir aquilo que pode ser comunicado. Sim. Né? Quando a pessoa, eu sinto essa vibração, ponto, deu, fechou, deu sintonia. E Sim. quando deu sintonia, tem possibilidade de ficar muito tempo trabalhando junto Uhum. e obter esse resultado que você falou.
Sensacional. Porque isso que a gente consegue dentro da agência, a gente transpassa também ao cliente. Né? Eu tenho formação em marketing político e eu faço campanhas políticas também, né? Isso desde 2002. Sim. E eu costumo dizer aos candidatos, inclusive tive uma reunião agora para governo do estado, que um dos candidatos eu sentei e falei isso, planejamento. Sim. Quando você planeja toda uma campanha, e isso fala-se para político, fala para cliente privado, fala-se para a gestão de empresas também. Quando você planeja algo que você vai fazer, e isso está em sintonia com quem vai executar, as pessoas que vão receber essa mensagem sentem isso, percebem isso. Tem essência, né? Tem essência, tem um porquê, tem um propósito, tem um objetivo, tudo. Então, voltando à campanha, eu dizia assim, organiza todo o processo, né? Coloca coordenador, coloca multiplicador, coloca assessor, coloca cabo eleitoral falando a mesma linguagem. Qual é a tua proposta? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu desejo? Faça com que isso seja uma sincronia. Porque o João, que viu falarem de você aqui, numa determinada mídia ou numa determinada região, vai escutar a mesma mensagem de outra pessoa em outra mídia, em outra região. Quando houver essa identificação, a pessoa vai dizer, pô, se o cara é assim, numa campanha política, ele vai fazer uma boa gestão. Sim. De forma intencional, ele vai entender isso, né? E aí a gente vai para o neuromarketing, que podemos falar depois Legal. também. Mas é esse o entendimento claro. E é verdade. Se o cara se organiza já para fazer uma campanha política, ele vai se organizar para fazer a gestão. Sem dúvida. Agora, se o cara está fazendo uma campanha política que é todo um embrulho, Sim. a gestão do cara vai ser um embrulho também. Sim. Então, uma empresa funciona assim, né? E uma agência de publicidade também. Né? Se o cara está ali fazendo, tá apertando o parafuso, já passou, Sim. não vai rolar. Não vai rolar. Isso sabe? fica muito claro, né? Pra quem tá do outro lado. E até para quem assiste, né, um comercial de televisão, para quem é impactado por um anúncio nas redes sociais, sabe? Parece que não está a realidade sendo expressa ali, né, na peça. E aí também tu vê também na constância, na frequência, da maneira como que aquilo se desdobra. Então, em algum momento tu percebe que aquilo ali não tem verdade, e por consequência, o impacto é muito mais negativo do que positivo, né? Com certeza. Mas tu deu uma pitadinha ali sobre neuromarketing, já fiquei interessado. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa vertente, né, de marketing, e como que tu aplica, o que tu entende sobre essa frente, né? Então, assim, é uma comunicação em que você trabalha de forma subliminar a mensagem que você quer passar. Primeiro, assim, falar para vocês que eu tenho alguns princípios, né? Eu não atendo candidato que eu sei que é candidato de rolo, que eu não gostaria que se elegesse, entende? Sim. Eu não faço a campanha dele. Sim. E eu consigo trabalhar fortemente, com muita intensidade, quando eu estou fazendo algo para um cliente do setor privado mesmo, né? E que é uma realidade aquilo que ele está oferecendo. Sim. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, aí eu posso citar o nome do cliente aqui, né? A Escritolândia. Sim. É um cliente que eu trabalho há mais de 20 anos e eu conheço a essência da empresa. Qual é a proposta? Eu fui contratado pelo seu Ângelo. O seu Ângelo faleceu, o Ivan, o filho dele, deu continuidade à atividade comigo e a gente está junto nessa caminhada aí há mais de 2 décadas. E assim, eu consigo entender a essência, né, dessa empresa, qual é o propósito dela, qual é a proposta dela para o mercado e para as pessoas. E aí eu consigo trabalhar a comunicação de forma subliminar, eu consigo trabalhar de forma... inconsciente, né? Inconsciente. Eu mesmo trabalhar, eu vou sábado e domingo, eu estou dormindo, estou trabalhando, pensando e sonhando isso. Sim. Mas eu digo, a gente consegue levar a comunicação através de diversos veículos de forma muito verdadeira. Sim. Então, o neuromarketing, ele tem como objetivo implantar essa realidade no subconsciente das pessoas. Então, eu trabalho a marca Escritolândia, né, há mais de 2 décadas como uma marca sólida, como uma marca que você quer
comprar um produto com garantia, que você tem certeza que vai ser bem atendido, Sim. que tem todo um conhecimento daquilo que você precisa, não está aqui te entregando um produto, e eu vou usando estratégias para colocar no subconsciente das pessoas Sim. que pensou em imóveis de escritório, pensou em Escritolândia. Né? Existem outras estratégias. É como eu falar para vocês assim, um refrigerante, eu sei que vocês pensaram. Se eu falar para vocês maionese, eu sei o que vocês pensaram. Né? Se eu falar para vocês hoje móveis para escritório, Sim. eu sei o que vocês pensaram. Então, esse é um trabalho, né, de neuromarketing. É uma fixação? Não. Tem toda uma estratégia que se usa dentro da comunicação para que se alcance esse objetivo. É realmente trabalhar o subconsciente. Sim. Eu vejo algumas falhas de comunicação e às vezes falhas de empresas grandes, principalmente na Via Expressa. O pessoal coloca um painel de 12x4 ali que parece uma folha de jornal, gente. Não, e às vezes tem uma bíblia lá, né? Tu passa por ali, tu não consegue... QR Code é uma coisa que me deixa nervosa em outdoor. Cara, a pessoa tá dirigindo, como que ela vai pegar o celular, vai escanear numa velocidade que se passa ali, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda também, é número de telefone na rádio. E às vezes tem 2. Quando tem 2, assim, dói, sabe? Porque você está dirigindo, e o cara diz assim, ligue pra gente, e aí vai dizer 9 dígitos, às vezes diz 11, porque diz até o 48, né? Mas são 9 dígitos, e você está dirigindo, sabe? E como é que tu vai salvar isso? Aí quando tu diz assim, pai, eu preciso desse produto, eu vou memorizar, é 98475. Ou 7 Pô, cara, não faz isso. Estraga tudo, né? Então, assim, rádio é um negócio fantástico. Sim. Tá? Se for falar de veículo, rádio, eu vejo que a gente pode conversar sobre ele também. Sim. Mas isso é como não trabalhar o neuromarketing. Como não fazer. Sabe? Como a gente fala desse front, né? É um conceito. Você está passando pela Via Expressa a 80 por hora ou engarrafado. Se você estiver engarrafado, você vai estar, infelizmente, no WhatsApp, né? Ou falando com alguém, né? Ou vai estar ouvindo a rádio, ou vai estar pensando nas suas coisas. E você viu Media Marketing Podcast, né? Você viu. E você viu. E você viu. E aí, quando você precisa de algo que você já viu, aí você é acionado, entende, para aquele produto. Porque você já viu aquele produto. E te dá muito mais segurança você buscar algo que já está dentro de você com um certo conhecimento. Você não tem consciência nada disso. Né? Você pode ir numa prateleira assim para comprar maionese com 10 tipos. E você pode escolher uma outra marca, mas a tua mão vai lá. Não, eu quero essa. Não, a tua mão vai lá. Pelo menos o preço tu vai olhar, né? Vai, né? E às vezes você vai até ignorar o preço porque você tem consciência de uma determinada marca. Sim. Então, eu vejo que às vezes todo mundo, enquanto profissional de marketing, acaba tentando inovar ou subverter uma lógica que já existe e que funciona e acaba falhando ali, sabe? Às vezes só volta um pouquinho em algumas casas, mantém a essência, como o Erasmo brilhantemente falou, que vai dar certo, tá no caminho certo, sabe? Sim, o processo criativo, você diz, dentro dessa linha criativa. Exato. Inventar a roda, sabe? Às vezes você tem que usar a roda certa para o terreno que você está andando. Boa. Entendeu? Boa. Não inventar a roda. A roda já foi inventada. Boa. A roda foi inventada e acho que há muito tempo, mas está sendo usada, né? E de forma correta. Sim. E aí vou falar aqui de comunicação, de propaganda, né? A propaganda mais antiga de todos os tempos tem 2000 anos, né? 2000 anos. Então, é Jesus. Então, Jesus veio, aí os apóstolos fizeram lá, né, uma campanha de propaganda, né, e ela persiste há 2000 anos. E olha o que trouxe de resultado. Então, isso é uma das coisas que
a gente, né, teve a oportunidade de aprender lá no curso de publicidade, né? Qual a campanha que existe e persiste há mais tempo no planeta? É a campanha de Jesus, né? Que mostra toda essa caminhada assim de 2000 anos, né? E que aconteceu e que vem se mantendo. Sim. Existe uma confusão hoje, né? Eu acho que já não é mais nenhuma confusão, porque se altera tanto as formas de falar as coisas que se fala marketing, né? Se fala publicidade, se fala propaganda, né? Lá no início da minha atividade isso era separado, né? Uma coisa é publicidade, uma coisa é propaganda, outra coisa é marketing. Sim. Né? E eu não sei aqui, né, como que o mercado hoje vê. O pessoal diz, ele é meu marqueteiro, né? Isso faz o marketing da minha empresa, né? E aí, claro, a gente, né, cede, né? Não vai ficar, não é isso, né? Sim. Mas a verdade não é essa, né? A verdade é que propaganda é uma coisa, publicidade é outra e marketing é outra, né? É claro que dentro de uma tem a outra, sim, né? Mas a essência é bem fácil, né? Sim. Propaganda, eu vou dar uma palhinha aqui, né? Boa. Propaganda é tudo aquilo que você consegue propagar um nome, uma marca, um produto que não tem custo, né? Você deu uma entrevista, você passou por uma matéria jornalística, você fez um cartaz e levantou a mão, você fez alguma coisa, você fez uma propaganda. Publicidade é tudo aquilo que você faz que é pago. Fiz anúncio de jornal, fiz anúncio de TV, fiz qualquer coisa que eu faço, isso é publicidade. Publicidade e propaganda, né? Nossa colega está fazendo curso, né? Publicidade e propaganda. E marketing é o mercado. É o que você vai para o mercado, vê o que precisa ser feito, traz para o seu cliente para que você desenvolva uma publicidade e propaganda para aquele produto ajustado para a necessidade de mercado. Sim. Então o marketing faz o quê? Ele vai para a rua e vê que, tá começando a rolar podcast em tudo que é empresa. E as pessoas precisam de fone de ouvido. Mas o fone de ouvido aperta o cabelo e deixa o cabelo amassado e algumas meninas não gostam disso e coisa e tal. Então a gente podia criar, né, um fone de ouvido que grudasse aqui, que não tivesse alça e que não tivesse fio, né? Aí você leva isso para a indústria. Levou para a indústria, fez os testes e aí faz a publicidade para colocar esse produto no mercado. Sim. Então essa é a relação do marketing. Sim. Né? Sim. É que vai para o mercado saber o que precisa para fazer publicidade para vender. Né? E hoje a gente fala, mas acho que é compreensível isso. Né? Sim, sim. Porque senão teria que todo mundo ter muito aprimoramento dentro do processo. Né? Sim. E assim, muitas vezes a gente está vivendo numa época, numa era da demonização, né? Normalmente aquilo que tu aprendeu ou tem domínio, você entende que é verdade e todo outro restante não funciona ou é do passado. E o que a Luísa falou é muito interessante, né? Porque passou aqui o Felipe Bazon, que foi um dos nossos convidados, e ele fala uma coisa muito interessante na área dele, né? Mas eu acho que se aplica para tudo, que o básico é o avançado. Verdade. E muitas vezes a gente esquece disso, que tem toda uma teoria e assim, estatísticas e um entendimento de que já funcionou. Não precisa ficar mudando, aperfeiçoa. A gente tem a necessidade de querer inovar, de fazer coisas novas, e às vezes a gente entra naquele aspecto do publicitário com uma mensagem que só ele entende. Ela tá tão elaborada, ela tá tão complexa, ela tá tão difícil e distante de quem compra, que só ele entende. É conceitual, né, assim, como é que fala? É algo que intelectualmente é um negócio avançado, mas para quem compra não entende. Nossa, eu fico assim, sabe, abismado com essa estratégia que algumas pessoas da área da comunicação usam para chegar a clientes. O cara, ele tem um negócio, seja lá distribuidor de bebidas, seja, né, vendendo móveis, seja... Ele está focado e ele entende, ele sabe do negócio dele. Sim. Ele não vai entender. E até a gente, assim, sabe, tem uma linguagem, e aí eu vou falar com o pessoal de tráfego, por exemplo, né? O cara faz assim, peraí um pouquinho, eu vou anotando tudo que tá falando aqui, depois eu vou fazer um cursinho para entender. Vou abrir uma enciclopédia aqui. Tem que ser um cursinho de inglês. Então, assim, o que eu faço, né? Eu levo ao cliente uma comunicação coloquial. Sim. Uma forma que ele compreenda. E às vezes
Eu já cheguei em clientes, assim, nesse trabalho de prospecção, de relacionamento, assim, do cara dizer assim, pô, veio um cara aqui, falou que eu ia estar nas nuvens, e aí foram 6 meses, não deu. Aí veio o outro que falou que o cara errou nisso e que iria me levar nas nuvens, sabe? 6 meses. Aí um terceiro, 6 meses, aí ele desistiu. Eu digo, pois é, o pessoal... Bom, é só a gente abrir a internet e vai ver que tem curso para vender publicidade, né? Para vender a estratégia, como a gente fala, gestor de tráfego de palco, né? E como dar a palestra sobre gestão de tráfego. Sim. Como dar palestra sobre comunicação. Sim. Como, pô, entende? Não precisa de palestra, o cara precisa de resultado. Exato. Vamos fazer. Entende? Exato. O que precisa ser feito? Eu tenho um case que eu gostaria de contar aqui. Boa, manda ficha. Eu passei por uma experiência assim de contratação, né? Um cliente do setor privado, União Guarese, Odílio, né? Vou contratar a agência e tal um tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Não tanto. Tem que tomar cuidado com isso, né? Agora não sei Daqui a pouco tá entregando a idade. Aí, mas teve um tempo atrás, né? E aí o seguinte, ele chamou algumas agências, né? Eu quero uma agência para cuidar da minha comunicação. E aí foi uma agência lá e disse assim, olha, tá aqui um planejamento para você em tanto tempo passar cassol. O outro foi lá e tá aqui um planejamento para abrir, para fazer franquia e tal. E eu fui lá do jeito que eu estou aqui nesse podcast. Sentei na frente dele e digo, o que você quer para sua empresa? Boa. Sabe? Ninguém tinha perguntado o que ele estava esperando ainda. Tava todo mundo com a fórmula ali pronta. Claro, ele disse assim, cara, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma empresa que veio lá dos meus pais e tal. Eu tô bem estabilizado, tudo isso aqui é próprio e eu quero trabalhar, entende? Atendendo esses clientes que eu trabalho aqui no bairro. Eu não quero ser cassol. Aí ele falou dos outros. Eu não quero ser cassol, eu não quero botar franquia, eu não quero ser o maior do estado. Sensacional. Entende? Eu quero trabalhar aqui, cuidar desses clientes, ter uma comunicação legal para isso e tá contratado. Boa. Falou, não levei nem um material da agência, sabe? Fui conversar com ele. Então é isso que eu sinto falta dos profissionais de hoje. E eles, o pior é assim, ó, se em algum momento isso começa a prejudicar o mercado. Perfeito. Sabe? Por isso que a gente nasceu enquanto Media Marketing, inclusive. Porque pra gente tá muito claro que tá uma confusão. Tá todo mundo defendendo aquilo que aprendeu, ou aquilo que entende que é o adequado, tá demonizando as outras coisas, tá rivalizando com outras mídias, com formatos, com estratégias, quando na verdade o que funciona é uma combinação de tudo, um pouquinho de cada coisa, todo mundo tem as suas verdades. Então assim, trazer essa clarificação e essa luz pro mercado, e que no final das contas, no final do dia, o cliente é que fature mais, é que venda mais, é que tenha mais reconhecimento de marca, é o que importa. Não importa, assim, a agência e os veículos, eles não existiriam ou não venderiam o que eles vendem hoje se o cliente não tiver resultado. Então a gente precisa ter esse entendimento muito claro para daí sim trazer mais resultado. Agora, se ficar essa confusão, essa rivalidade, os gurus de palco... Aí vem o cara e diz assim, ó, pô, cara, pega essa grana toda e bota em Google. Pega essa grana toda e bota em Facebook, bota na Meta. Sim. Pô, pega essa grana toda aqui e vai viajar, não faz nada. Sabe? Porque assim... Vai descansar, volta renovado pro teu negócio. Uma coisa que assim, ó, eu até posso deixar uma mensagem para todos esses profissionais que estão começando ou que estão nesse meio e que não estão conseguindo manter os clientes. Porque é fácil de ver se você está fazendo a coisa certa ou errada. Há quanto tempo tu tá com o cliente? Boa. E como que tá a satisfação desse cliente? Pois eu ia perguntar isso agora, porque com certeza não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Mas se você pudesse dar alguma dica para ter, porque o Erasmo tem uma carteira muito consistente de clientes há muitos anos, que ele traz com a agência. Então, isso é um grande diferencial que tu tens, e acho que se tu pudesse trazer algumas características, alguns atributos que tu acha que te agregam nesse sentido, acho que seria legal para nossa audiência saber. Eu vejo assim, ó, que o que está faltando hoje é a entrega do indivíduo com o negócio que ele está fazendo. Boa.
né? As pessoas, quando a pessoa entra num curso de publicidade e propaganda, Marina, né? Aí, ó. É pra Já você, anota, já pega a caneta. É para você essa, tá? Você tem que estar ciente de que você está entrando numa atividade como um profissional de medicina, que não tem horário, entende? Que você vai se entregar para o negócio, sabe? Se você vai atender um cliente, né? Você que está começando ou que está nesse universo, e aí eu passo uma mensagem para o cara que está precisando ouvir mesmo. Ele sabe quem é. É o cara que atende um cliente 3 meses, tem que ter outro cliente, que ele está se mantendo com a renovação de clientes. A mensagem vai para esse cara. Boa. Tem uma coisa errada aí, conserta uma coisa. Não é fora. Talvez não seja nem o que você está fazendo, mas o teu comprometimento com aquilo que você faz. Vai lá e entra dentro do processo do cliente. Sente, respira, vive o negócio do cara. Eu até peço desculpa aos clientes, porque eu falo, nosso negócio, né? Eu atendo uma empresa que tem mais de 5 mil colaboradores, há mais de 2 décadas também, né? E eu chego lá e digo assim, olha, o nosso negócio, entende? E passa. Sim, espírito de dono. Sabe, espírito de dono. Outro dia eu encontrei o Erasmo aqui no grupo, junto com o proprietário da Escritolândia, dando uma olhada nos móveis. Pra quem não sabe, a gente reformou recentemente, temos móveis novos, encontrei ele lá. E eu, oi Erasmo, tudo bem? Ele não vem aqui dar uma conferida junto com o pessoal pra saber se tá tudo certo. Então, você se entrega. Se você se entrega, você vai entender o que o cliente precisa. Boa. E aí começa o processo de comunicação. Aí é o ponto principal. Você se entrega ao processo, você conhece o que o cliente precisa de verdade, né? Se é vender qual o produto que precisa vender, se é trabalhar a marca desse cliente, se é trabalhar o nome desse produto para daí vender. Entenda, compreenda. Depois, desenvolva uma estratégia de comunicação adequada ao veículo que você for usar. Então, tu vai usar mídia rádio. Qual rádio você vai usar? Para poder... Qual o programa que você vai veicular dentro da rádio? Pô, e aí você vai ver se a locução vai ser feminina ou masculina. Se a trilha vai ser A ou vai ser B. Se o texto pode ser aquele que no final o cara tem que gritar gol, ou se tem que ser uma mensagem mais suave. Você vai adequar a mídia desse cliente para a televisão. Pô, televisão é um outro processo. Sim. É o único veículo que existe em que a pessoa recebe a mensagem no momento de lazer. Né? O pessoal fala que a TV vai acabar, a TV não vai acabar nunca. Né? Porque é onde a melhor forma de impactar uma pessoa hoje é através da TV. Boa. Porque você... Instagram você está ali procurando algo ou passando por algo. Né? Google, você realmente vai buscar alguma coisa, né? Rádio é maravilhoso, tá? Você está ouvindo e está trabalhando no neuromarketing e está de forma subliminar mandando a mensagem. Mas a TV o cara, ele sentou para ver um programa de TV. Ele se entregou, passou o dia, ou é meio-dia, ele está vendo o esporte, ou a notícia, um programa de entretenimento que lhe interessa, ele está aberto. Sim. E aí esse comercial vem na sua conecta. integridade. Então, voltando lá. Então, se esse profissional se entregar, entender, compreender o que o cliente precisa, desenvolver a comunicação para o produto ou marca e adequar isso ao veículo que ele vai utilizar, entende? Ele começa a levar resultado para o cliente. Boa. Aí ele vai levar resultado para o cliente. E ele levando o resultado para o cliente vai gostar dele. Sim. E ele vai ficar. E aí ele vai ter experiências como eu tenho a grata, né? Agora não sei mais nem o termo, né? A gratidão, vamos dizer assim, de ter passado, né? Que é o cliente me ligar 8 horas da manhã e falar no telefone assim comigo: mudamos a campanha de TV. Eu digo, sim, estava no nosso planejamento essa semana, ia começar um novo material e tal. Cara, o comercial ficou demais. Legal. O cliente falar que viu o comercial na TV. Sim. Entende? Então, por quê? Porque você tem confiança. Sim. O cliente tem confiança que do que tu tá fazendo tá certo. Sim. Não adianta você querer fechar uma conta e dizer assim,
deixa que eu faço, vai ver na TV. Não é isso. Isso você não pede, isso você conquista. Boa. Né? Eu tenho uma outra historinha para contar. Aconteceu o ano passado. Essa foi fantástica. Estava numa reunião da Undrepisp, e aí a gente precisava fazer uma comunicação para colocar o nome em evidência, que iam ser feitas algumas ações de comercial na cidade de Porto Alegre, grande Porto Alegre, né? Montou-se uma equipe lá, o pessoal ia a campo e tal. E aí, numa sexta-feira à tarde, assim, final de tarde, né? Eu e o doutor Andrei, como é que a gente vai fazer no Rio Grande do Sul, fazer uma comunicação, falar da empresa? E aí tem, Porto Alegre, eu digo, foi ele que falou até, a gente precisava de alguma coisa que se identificasse, né? Eu digo, boa, alguma coisa que se identificasse com o público, né? Aí, tudo bem, e passou, terminou o nosso bate-papo, fui embora e tal. Gaúcho quase não é bairrista, né? Tem todas essas histórias, e aí veio todo o conhecimento que a gente tem também a respeito de mercado e tudo, né? E regiões, e fui dormir, sexta-feira, 3 horas da madrugada, de sexta para sábado, eu, igual um robô, assim, né? Deu estalo. Deu um estalo, eu peguei e saí, fui pro escritório, assim, e comecei a escrever, minha esposa veio lá, você tá fazendo... cueca. Voltei pra cá, o que houve? Eu digo, veio uma história, escrevi ali, amanhã eu vejo. Aí eu fui lá, vocês acreditam que eu acordei às 3 da manhã recitando um poema gaúcho? Caramba! Como se eu fosse E eu fui lá e escrevi ele. E aí na segunda-feira eu passei para minha redatora, né? Eu digo, olha só, o briefing é o seguinte, campanha no Rio Grande do Sul, 30 segundos, televisão, tal. E eu acordei com isso aqui. Ela disse, que legal, vou tentar ajustar. Aí eu digo, tenta um outro jeito então, para sair de mim, né? Porque não sou eu que faço isso, né? Ficou aquele. Aí a ideia era o quê? A ideia era um gaúcho recitando, né? Com 30 anos de peleia, né? E aí vai embora o cara falando, né? Aí, não é para 30 anos de peleia, não é para qualquer Gaudério, né? E aí vai embora. Aí digo, agora eu precisava encontrar alguém para fazer isso. Daí eu pensei no Neto Fagundes, que apresenta o Pretinho Básico, é conhecido. Figura característica do gaúcho. Aí fui atrás dele, Balbinotti, não posso, porque eu apresento em Porto Alegre o Galpão Crioulo. E aí não dá, né? E aí eu fui e cheguei numa personagem melhor ainda, Elton Saldanha. Elton Saldanha é um gaúcho... sabe, de raiz, que fez aquela canção Eu Sou do Sul. Nossa, bem tradicional. E aí fechei a mídia com ele, peguei uma produtora lá de baixo, o cara foi lá e gravou, e ficou um negócio de arrepiar. Eu vou mostrar para vocês logo mais o material como ficou, mas vamos assim... colocar depois o link na descrição do episódio para o pessoal ver também. Bacana. E assim, fantástico, sabe, o resultado fantástico. É um case, assim, de um trabalho que nasce de quem se entrega àquilo que se propõe a fazer. Sensacional. Não dá para você ser publicitário, Marina, né? E aí eu falo com ela, porque ela está no meio do curso de publicidade e propaganda, né? E pensar assim, 18 horas, tchau. Entende? Claro, você vai sair do espaço, né? Do seu espaço, mas... você vai estar trabalhando sempre. Sim. E eu fui chamado algumas vezes, outro dia eu comentei com vocês, né, em algumas faculdades aí do sul do estado, para falar sobre comunicação para o pessoal de publicidade e propaganda. Sim. E quando eu falei que, a gente trabalha sempre, né? Aí um aluno assim, mas quantas horas por dia? Eu digo, sei lá, eu acho que umas 14. Aí ele disse assim, mas ninguém trabalha 14 horas por dia. Eu digo, pois é. Eu acho que eu trabalho mais, entende? Porque não é esse lance de bater o cartão, apertou o parafuso, tocou o sino, entrega a chave e vai embora. Não é. É entrega. Até porque as ideias, elas muitas vezes vêm, você tá no banho, você tá jantando, você tá vendo uma série, pra ter um insight, às vezes nunca é em horário comercial, bem ou rápido. dormindo. Dormindo. Então, quando você falou de equipe antes,
E o grande lance de você se manter no mercado e você levar resultado para o cliente é porque a gente não faz as coisas sozinho, né? Sim. Eu lembro, comentei com vocês também a história do pato, né? Eu aprendi também que a gente não pode ser pato. Pato é o bichinho que nada, que voa e caminha e não faz nada direito. Boa. Então, assim, a gente tem uma equipe. E a equipe tá nessa pegada. E aí cada um sabe o que tem que fazer. Porque aí o diretor de arte, ele vai começar a pensar, uau, dá para fazer tal coisa. Sim. Aí o diretor de criação lá, a redação vai começar, aí o gestor de tráfego, pô, eu vou poder trabalhar tal público em tal região. Sim. Quando você consegue essa sincronia, essa sinergia, cara... Todo mundo na mesma frequência. Cara, não dá errado nunca. Sim. É incrível, não dá errado. Boa. A comunicação é um negócio perfeito, necessário e eficiente, eficaz. E as empresas precisam. E não dá errado, é só fazer certo. Boa. Sabe? Boa. Não, e uma coisa que tu comentou que é sensacional, assim, começa pela dor. Não vai pela solução e aí tenta encontrar uma dor que a tua solução se encaixa. Né? Não pega o martelo e vai tentando achar prego pra tudo que é lado, né? Então, eu acho que essa sensibilidade de se colocar no lugar do cliente, de entender a necessidade, de entender os desafios, para daí sim usar a tua experiência, a tua bagagem, a tua expertise, para poder pensar numa campanha, numa comunicação, numa estratégia, aí funciona. Sim, essa é a entrega. E você vai fazer as coisas de forma assertiva, sem dúvida nenhuma. Sensacional. Isso requer muita humildade também, né, do profissional. E, enfim. Sem dúvida. Para não chegar dando palestrinha, não chega com todas as respostas na ponta da língua, falando um monte de termo difícil, mas não tem entrega, não tem constância, não tem, né? Isso acaba... Aí nós estávamos falando de mercado, né? Daqui a pouco prostituindo, cansando as pessoas, né? Uma outra coisa assim que eu sinto... eu sei já por experiência que não funciona em diversos clientes, é o house, entende? Cara, eu quero fazer a comunicação da minha empresa e vou botar um pessoal aqui dentro. Esse pessoal, ele é absorvido por outras funções. Ele acaba não pensando somente na parte de comunicação. Tu pode pegar um excelente profissional. Sim. Né? Eu falo, tu como uma empresa, né? Sim. Uma empresa pode pegar um cara que está lá cheio de case, cheio de história, cheio de, sabe? Resultado, coloca ele dentro. Uau, ele vai estacionar e vai em queda livre. Porque ele vai se envolver operacionalmente na empresa. Ele não vai conseguir ficar só com aquela entrega de saber como que funciona, o que tem que ser feito e estar no negócio dele. Ele começa a fazer funções para a empresa. E aí, tem o case assim. E aí, é sabido por grandes empresas, né, que é assim que funciona. Tanto que essas grandes empresas têm um departamento chamado Departamento de Marketing que contrata a agência. Então, tem empresas aqui no estado que tem dentro da sua estrutura administrativa 12, 15 pessoas no departamento de marketing. E que tem uma agência que presta o serviço. Sabe? Então, que é a conexão com o departamento de marketing. Sim. Que o departamento de marketing faz a ponte, que faz, né, o briefing, que seleciona e que participa da tomada de decisão, porque o dono da empresa não consegue. Então é tão grande que tem um departamento que faz isso. Né? Mas tem a agência que cria. Boa. Porque é alguém que vem de fora com a expertise do negócio que a pessoa sabe fazer. A pessoa faz sapato, ele sabe fazer sapato. Né? A pessoa vende sapato, ele sabe vender sapato. A pessoa comunica, sabe como vender um produto, ele sabe como vender aquele sapato para a pessoa certa. Então não adianta botar o cara que sabe fazer a comunicação para vender o sapato dentro da fábrica ou dentro da loja. Né? Ele tem que ser o cara que comunica a venda daquele sapato. Mais uma aula, né, Lu?
Mais uma aula. Posso fazer só mais uma perguntinha capciosa antes da gente encerrar? Tomara que eu saiba, consiga. Eu quero que possa responder. Lá vem, viu? Essa pergunta eu tô roubando do Norberto, inclusive, que ele teve aqui na bancada ontem. Ele fez pra Elise, eu adorei. Eu quero saber alguma ação ou campanha que você tenha depositado certa expectativa e o resultado não tenha correspondido. Flopou, diriam os jovens. Campanha que não tenha dado resultado. Não precisa ser nada assim, desastre total, mas assim, não correspondeu à sua expectativa. Ou às vezes que a expectativa foi diferente daquilo que tu esperava, mas ainda foi bom. Entendi. Eu vou... uma campanha assim... É que isso a gente deleta do nosso cérebro, né? A gente esquece. Mas eu vou te dizer assim, ó, que eu já tive campanhas em que acabaram se transformando, sabe? Sim. Mas... a campanha, a nossa expectativa era chegar num determinado número e a gente não conseguiu. Isso é normal, isso vai acontecer. Não vou, sabe, me entregar, mudar de profissão por causa disso, não. Isso... Até porque dá pra aprender com esse tipo de situação muito mais do que com os acertos, às vezes. Né? Não, e às vezes não é o problema da comunicação, às vezes é problema de mercado, Sim. Às vezes é problema de produto, às vezes é problema de uma situação ou outra. Eu teria alguma coisa para falar em relação a isso. É diferente, assim, a gente já cometeu algumas gafes, né? E já cometeu alguns acertos também bem interessantes, né? Eu tenho uma história, eu contei para vocês outro dia, que eu estava fazendo uma campanha em 2002. E era televisão, e era rádio, e era jornal, e era nos 11 anos da Escritolândia, você compra tudo em 11 vezes ou com 11% de desconto. Né? E na época, em 2002, tinha uma corrida ao governo do estado aqui em Santa Catarina, em que tinha Esperidião Amin, número 11, e Luiz Henrique da Silveira, número 15. E eu tô aí trabalhando, né? Fazendo propaganda, nem sabia que tinha. Daqui a pouco vem os telefonemas, vem uma determinação judicial aqui que precisa tirar a comunicação do ar. Olha e tal. Só, interessante isso. Aí eu fui na emissora, assim, eu digo, o que houve e tal. Aí até hoje eu tenho guardado essa, igual fiz questão de guardar, né? Boa. E tava fazendo apologia ao número 11. E aí, tem que tirar o comercial do ar. Aí teve que desenvolver uma comunicação rápida para alterar a campanha e tal, né? Mas isso curioso. Foi uma coisa assim, né? E tem os cuidados dentro da agência, né? A gente já teve agência com 22, 24 pessoas trabalhando, e aí quando tem uma equipe muito grande assim, é legal que estejam todos muito bem sincronizados, né? Sim. Uma vez nós cometemos uma gafe aí, se é para falar de gafe, né? O pessoal, assim, tem departamentos, né? Um trabalha na criação, outro na redação, outro na montagem, outro arte final, e um era responsável de mandar os anúncios lá pro jornal, né? E o cara, tava sobrando tempo, o cara da arte foi lá e adiantou lá o anúncio sem um texto, botou lá alguma coisa só, né? Um horinho na vida. Aqui vai a chamada, entende? E botou lá 10, 12 produtos no anúncio, né? E colocou todos o mesmo preço e tal. E aí o redator lá criou a chamada e tal, passou, o outro responsável pelos produtos passou, aí ele foi lá, montou o anúncio, salvou, e o cara, na hora de enviar para o jornal, foi lá, pegou o arquivo e mandou. Aí no outro dia eu estava indo para a agência e o cara liga assim, Erasmo, tu já viu o jornal hoje? Eu digo, não. Eles então senta e olha. Aí o cara mandou o anúncio da brincadeira que o cara tinha feito, cara. Aqui vai a chamada. Aqui vai a chamada sobre o anúncio. E aí o seguinte, ficou muito ruim, né? Imagina. Ficou muito ruim. Mas acontece. Então, mas assim, atenção, acho que tudo é um grande aprendizado. Claro. Né? Sim. Falando assim dessas mídias atuais, desse universo que a gente está vivendo, o cara que sentar na nossa frente hoje e disser assim, eu tenho conhecimento pleno de tudo, ele não vai estar falando a verdade. Não. Né? Isso está mudando de forma tão constante, de forma tão... Exato. Não, e essa postura arrogante, inclusive, prejudica o próprio desenvolvimento da campanha, do cliente, do projeto, porque uma vez que tu parte do pressuposto que tu já entende tudo, já sabe o que vai acontecer... Não tem, né? É uma arrogância tremenda. E aí, assim, você falou comigo, fora nos bastidores, né? Para falar um pouquinho assim de qual seria uma perspectiva de futuro, né?
Eu vou te dizer que a gente já respondeu isso aqui no nosso bate-papo, tá? Que já foi inventada a roda, né? O que precisa talvez seja adaptar essa roda a algum terreno que ela venha a circular. Né? A gente tem visto, né, falarem muito em metaverso e realidade, a mistura, enfim, de realidade virtual com realidade aumentada, e o quanto essas transformações já estariam impactando as nossas estratégias, mas na prática o que a gente vê é a realidade muito distante disso, né? Tudo vai ser adaptado ao nosso meio. A gente vai aprender a viver com essas novas mídias, dessas novas formas, a gente vai se adaptar porque vão ter profissionais que vão estudar e vão encontrar as formas, e a gente vai contratar esses profissionais para trabalhar nisso, mas a essência vai ser sempre a mesma. O que precisa ser comunicado, o que precisa ser mostrado dentro daquela mídia, daquela estratégia que você vai estar usando. Então, isso não vai mudar. Isso permanece. E tem uma outra coisa, assim, que... Eu estive numa palestra há pouco tempo do Marcelo Fetti, que hoje é secretário de Estado de Inovação, de Desenvolvimento e tal, né? E ele estava falando assim, 70% das profissões que nós vamos ter em 2030 ainda não existem. Então, ou seja, as crianças que estão nascendo, o filho do Bernardo, nosso operador aqui, o que ele vai ser a gente ainda não sabe. Não sabe. Então, nem eu, filho, o adolescente, eu tenho um neto de 8 anos que ele não vai saber, né? E se ele não optar por uma das profissões que estão dentro dos 30%, ele vai dentro desse mercado dos 70% das novas profissões. E aí o seguinte... Como que alguém vai querer precisar alguma coisa em relação à comunicação? Se em 2030, 70% das profissões de mercado ainda não se sabe quais serão. Entendeu? Então, mas acho que isso não deve assustar. É como você falou, a essência, ela permanece. Nossa, a gente se envolve a cada dia com as coisas que vêm acontecendo e parece até que algumas coisas nem... mudam, né? A gente vai absorvendo todo o processo de tecnologia e inovação que vem, né? Então, parabéns ao ser humano que tem essa capacidade, né? Tanto de criar quanto de se adaptar. Exato. Verdade. Bom, uma aula, acho que mais alguma pergunta para engatar aí, Gel? Podemos encerrar? Não, eu achei sensacional já, vários aprendizados de 25 anos de história de comunicação e de publicidade, parabéns pela tua trajetória. E, enfim, as portas vão estar sempre abertas aí ao longo do ano para a gente voltar a bater um papo, trazer novos cases, novas histórias. Espero que tenha gostado da conversa. Satisfação total. Show de bola. Legal. Erros e acertos, né? Mais acertos do que erros, mas eu gostei da parte dos erros. Acho que o pessoal pode se inspirar exatamente e se tranquilizar, né? Claro. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Sim, faz parte mesmo. Te agradeço também pela presença, Erasmo, e eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast. Valeu, gente.